Bem, pessoal, estamos retornando com mais uma edição do programa Caro Coroa. Hoje recebemos a visita do nosso amigo Antônio Carlos Banha Joaquim. É um vereador eterno aqui de Santos. Hoje é empresário, mas vai ser candidato, daqui a pouquinho ele fala também. Mas quem foi vereador sempre vai ser, ainda mais com 6, 7. Não é isso? É o que conta a história. Diz que uma vez vereador, sempre vereador, mas foi uma honra muito grande trabalhar por essa cidade que eu nasci, que eu estudei, graças à dedicação dos meus pais, vai continuar trabalhando. Minha mãe, Dona Conceição, que está assistindo você agora. Meu pai já falecido, mas foi... A família é tudo, né? A família, trabalho, temor a Deus. É a célula limpa da sociedade. Pode aproveitar. Você não falou dos seus irmãos, né? Eu tenho um irmão que... Um irmão. É mais do que meu irmão, é meu amigo e meu pai, né? Meu pai faleceu, ele ficou no lugar do meu pai. Ele é mais velho, então? É, 2 anos mais velho, mas a gente tem uma relação muito grande. Parece que nós somos irmãos gêmeos, né? Mas uma pessoa muito querida, uma pessoa... Ele não é político? Não, eu que levei ele para a política e, logicamente, ele ficava nos bastidores, sempre me deu a retaguarda. Nessa última saiu candidato a vereador, né? Foi bem votado até pela primeira vez, ele teve quase 1000 votos, né, na primeira vez, e a gente viu que é uma pessoa que está preparada, está talhada, mas a área dele é outra, a área dele é uma área comercial, é uma pessoa que mexe com holding, trading, foi assessor por muitos anos do nosso presidente da República, enquanto deputado federal, foi assessor do Michel Temer por 30 anos, né? Então é uma pessoa que tem muito conhecimento político, mas a área dele é a área de remédio, de representante comercial. Ele hoje está fazendo uma holding, uma trading, importando insumos hospitalares. Então, esse é o segmento que ele começou na sociedade e até hoje ele tem essa expertise, esse know-how nesse segmento. Então, ele não sofreu com a pandemia, porque, segundo a pesquisa, os laboratórios... quem é que não faltava compra... tudo, né? Quem é que não compra nem um analgésico? Né? É verdade. Não, quem não fica doente, né? Quem não fica doente? O que mais cresceu foi farmácia, medicamento, você precisa. O cidadão está doente, precisa se alimentar. É supermercado, você tem que comprar teu alimento, ninguém fica sem comer. Então, são produtos essenciais mesmo. Você pode ficar até sem andar sem o carro. A gasolina, o consumo baixo, o cara deixa lá, o preço da gasolina é assustador, né? E Santos dá para andar sem carro também. Vai de bicicleta, vai a pé, tudo plano, né? Sim. Então, a questão, você vê... E você vai chegando numa faixa etária, as pessoas também já nascem, não é aquela estrutura do passado, né? Muita dificuldade, alimentação diferente, mas o remédio, quando começa a tomar, você só para quando morre, viu? Porque a tendência é aumentando o número de comprimidos, né, meu amigo? A pesquisa está certíssima. G-Solar Construtora, há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. G-Solar, Avenida Campos Sales, número 50. Um abraço para o Alcides Pai e Filho. Lá é pai e filho também, viu? Família. Eu não sei se você conhece, mas... O G-Solar, lógico. Eles fazem um trabalho realmente de primeira qualidade. Parabéns a eles. E quando você precisar, já sabe, G-Solar. Tá certo? Lá, G-Solar, na Campos Sales, número 50. Vamos seguir um pouquinho aqui o roteiro. Ele daqui a pouco vai expor mais aí. Não, é porque é a vivência que o Banha tem e, naturalmente, é o que eu falei anteriormente, ele acaba ficando indignado com as situações. E ele viveu isso e está lutando por uma Santos melhor, por um Brasil melhor. Né? Porque não adianta a gente só reclamar. Nós temos que ter mais gente como ele. É isso que eu estou torcendo. Daqui a pouquinho também vamos falar dos moradores de rua, porque Santos está lamentável. Lamentável. Em qualquer lugar que você vá, está lamentável. Mas daqui a pouco ele vai falar sobre isso, tá? Vamos aqui falar mais um pouquinho. Você é supersticioso? Não. Você passa embaixo da escada, Banha? Passo. Não tem problema nenhum? Não. Nunca teve desde novo? Não. Esse tipo, dentro de camisa... naquele dia que você vai ter Sexta-feira 13, é tudo besteira. Não, eu vou falar uma coisa para você. Os meus melhores momentos na vida pública foi de 2015 para cá, que eu conheci
verdadeiramente Jesus Cristo. E, logicamente, esse temor a Deus, aprendizado do Evangelho, essa Você entrega... é evangélico? Eu sou crente, isso, Sim. sou evangélico. Qual é a igreja? Da 100% Vida. Eu, minha família toda, meus filhos, minha esposa. E eu faço um trabalho também voluntariado, que eu sou missionário na igreja Missão Vidas Restauradas em Cristo Jesus. Lá nós atendemos mais de 23 dependentes químicos. E embaixo nós temos uma igreja, né, do pastor Higino, que fica ali na General Câmara com a dona Tereza Cristina, numa antiga padaria Estrela da Manhã, que fechou e hoje é uma igreja. Você vê lá, naquele lugar que foi considerado a esquina da morte, que praticamente é muito violento naquele tempo de boca de lixo, da prostituição, do tráfico. Hoje é uma luz naquele local e onde as pessoas elas se solidarizam, vão aprender a palavra, vão buscar, né, dias melhores, prostrar no pé da cruz, pedir que essa esperança, nós somos, a fé é muito importante para que a gente tenha esperanças de dias melhores, no dia seguinte, no futuro, porque a gente vê pandemia, tristeza, desemprego, e quando você precisa estar fortalecido, cada dia um dia. O dia de amanhã, com certeza, e nós vivos hoje, nós somos um milagre, né? Nós somos um milagre de Deus. Se nós estamos vivos, nós temos que agradecer. Então, ser grato. Logo que você acorda, é grato a Deus que está vivo, é grato que você comeu, você se alimentou. Tanta gente, hoje, num país tão grande, que planta tudo, ainda tem gente miserável, passando fome. Essas desigualdades que terríveis. Causa muita indignação no coração das pessoas, e isso foi sempre a minha mola mestra, que me impulsionava para tentar construir, de fazer uma sociedade melhor, voltada para isso. Eu acho que a política ela foi feita e para ser exercida para não se ter guerra, para quebrar paradigmas e deter flagelos aí, que a gente está vendo, os flagelos da pobreza, da miséria, das drogas. Então, a gente tem que ter essa estrutura e pessoas envolvidas com isso. Escutar a sociedade, a gente tem que escutar mais, escutar. Hoje é tudo penada, é decreto. Ninguém nem quer passar material mais para a casa do povo, não se faz audiência pública, não se consulta o povo, não se chega, nada substitui o calor humano. E nos últimos 2 mandatos, você tem uma ideia, eu tenho mais de quase 300 leis em vigência na cidade de Santos. Se não fui fui um dos mais produtivos vereadores da história de Santos. Fiz mais de 25 mil trabalhos entre requerimento, indicações, representações do Ministério Público, cobrando esse, aquele, o poder público local. Então, eu acho que eu deixei tudo, viu, Baração? Eu fui para lá, como é um jogador que vai para dentro do campo e deixa tudo lá. Eu me entreguei, eu deixei, eu transpirei, eu me dediquei e eu tinha uma preocupação. Aquele chamado do meu pai que falava assim, olha, você tem a coisa mais importante da sua vida, é a tua saúde e teu nome. Então você tem que entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Eu fiz 28 anos de vida pública com mandato, não tive sequer um arranhão. Eu nunca tive uma condenação da justiça, nem sentença, nem fui réu em processo nenhum. Então eu posso dizer que eu entrei pela porta da frente e o Justo falava muito que o político tinha que ser como aquela garça branca, né? A garça, ela sobrevoa sobre o mangue, sobre o lodo, e não fica com um respingo de lama nas suas plumas. Então, ele está querendo falar que nunca participou de rachadinha, não. Ele nunca acordos, porque uma coisa que acontece muito, que você sabe, não só nas câmaras municipais, como também os deputados. Né? Hoje está impregnado em todas as instituições, segmentos da sociedade. Para aprovar, eles pagam as pessoas. A história, falamos da lei do gesto e falamos também da lei da criar dificuldade para buscar facilidade. O Justo falava, onde tem dificuldade, vai ter a facilidade. E onde tem a facilidade, cria a dificuldade. E a gente está vendo instalado isso, não só em prefeituras, nos governos, no Congresso, no Judiciário. Então, se a última trincheira do povo, quem é o guardião da Constituição? Quem é o guardião
da lei? É o STF. Se lá é a última trincheira e a gente não acredita na justiça que a gente tem, que é uma das instituições hoje que está em maior descrédito hoje, é o STF. Ah, mas olha, o STF tá fazendo lei, o STF tá interferindo nos poderes. Querido, quem foi feito para fazer lei é o Poder Legislativo. Poder Executivo executa e o Judiciário julga. Mas eu acho que isso vai mudar se acontecer de colocarem juízes nesse Tribunal Superior de Justiça, se colocarem juízes de carreira. Será que isso vai acontecer? Eu acho que isso é sonho, como tudo que você está falando. Que você está lutando. Tá numa utopia, né? Não é? Você está falando porque você luta por coisas boas para a sua cidade, para o seu país. Mas ainda é muito sonho. É muito sonho, porque não são todas as pessoas que são honestas que nem você. Não, mas você sabe disso. Não, e a partir do momento que você nomeia, você quebra, você tem um vínculo pessoal. Onde ficou a isenção? Você vai ter isenção para me julgar? Eu te nomeei para o STF. Qual é a tua isenção comigo? Você vai ter uma dívida de gratidão pro resto da vida, porque eu te nomeei, você não passou em concurso. Então, eu acho até... Por esse motivo que nós vimos aí, o Lula colocou 8, né? 8 ministros, não é por falar. Não, e ele ficou 16 anos. O PT ficou 16 anos no comando. Aí você vai pegar o Integro, o último cara que veio do Fernando Henrique, ele aposentou recentemente e o resto foi tudo nomeado pelo PT. O Bolsonaro nomeou 2. Então, eu vou falar para você... Isso tem que acabar. Nós estamos falando aqui porque isso tem que acabar. É capacidade, é meritocracia, é tempo de casa e também tem o seguinte, tem que ter tempo de duração pro STF. O cara não vai chegar lá com 60 anos e vai sair lá com 75. Não, não, não. Ele se aposenta, é eterno. Não, não, não. Tudo que fica parado cria dengue e cria lima, e cria monopólio e cria comodidade. Aí a comodidade, o cidadão, ele acha que o poder já é a extensão da casa dele. Não, ele tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Tudo tem que ter o tempo. É como a reeleição. Reeleição, Brasil, o mandato tinha que ser 5 anos. De vereador, presidente da República. Barateava, não ficava em 2 canoas. Esse negócio, cidadão, começa o mandato e não termina, isso é lesa pátria. Isso é um estelionato político, onde engana o povo literalmente. Se eu me candidatei a vereador, eu sempre cumpri mandato, Baração. Eu fui do começo ao final. Eu fui vereador, saí candidato a prefeito, mas cumpri meu mandato até dia 31. Eu não fiquei pisando em 2 canoas. Hoje o cidadão sai candidato a deputado, depois ele vem a prefeito. Aí dá de prefeito, ele sai a governador. Foi o caso do governador Dória. Ele saiu, foi candidato a prefeito, governador, agora é presidente da República. Tá entendendo? Esse negócio, o mandato já é curto e o cidadão interrompe o mandato. Isso aí, onde está o interesse público aí? É o interesse individual, é o poder, é aquela questão do ego, é a questão do... Cadê a população? Nós estamos lá porque foi o povo que colocou. Se a gente não lutar pelo interesse público, que é o que nos move e o que está preconizado na Constituição, é só interesse pessoal. Quanto tem quer mais, é o poder pelo poder, é tudo pelo poder, pode tudo, não pode perder. Então, ficou uma terra de ninguém, terra de bandido. E hoje o bandido já está comungando com o próprio poder público. Aí você fala assim, caramba... Logo, logo aí o Marcos Camacho pode ser presidente da República. Ele está lá enjaulado, mas, pô, quantos já não tiveram? Tem deputado votando com tornozeleira? Então, você sabe, esse é o homem talhado. Se o cidadão, ele já foi condenado, já ficou inelegível, devia ser defenestrado da polícia, da política. Ele não pode servir o poder público, ele não tem mais moral nem dignidade. Mas, infelizmente, isso tem que só acabar. No nosso país que acontece. Nosso, o cara ele já é banido, ele tinha que ser condenado. Olha, querido, você foi pego numa coisa errada aqui. Você não tem condição mais de lidar com o trato da coisa pública. Porque são os princípios basilares da administração pública, o que é? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se eu caduquei em 3, eu não posso mais ficar no serviço público. É isso que nos move. É básico. Não é fácil, não. E vamos para nossas perguntas. Vamos voltar para o roteiro, mas são coisas importantes, né, gente? São coisas que a gente dorme, a gente acorda e sempre pensando nas situações e numa vida melhor para todos nós, né? Um espaço para a gente trabalhar, um espaço para a gente viver, um espaço para o próximo sobreviver.
Bem, qual é o seu time do coração? Santos Futebol Clube. Uma perguntinha básica. E Pelé? Pelé é tudo, é o nosso rei eterno. Saúde ao rei, né? Que ele tenha muita saúde e passe essas dificuldades. Mas não adianta o cidadão falar Faz que... parte do jogo, né? O cidadão, fulano, atualidade... Mas será jamais, né, insuperado esse rei que tanto fez pelo futebol brasileiro. São seres humanos, todos nós erramos na nossa vida, com falhas, acertos, mas insuperável como atleta e como jogador de futebol, que foi realmente o rei do futebol. Qual é o estilo de música que você gosta, Banha? Todas. Eu gosto. Todos os estilos? Eu gosto de música, eu estudo música, né? E o seu cantor preferido? Frank Sinatra. Você falou que estuda música. Eu estudo, é um sonho de criança, né? Porque eu sempre comecei a trabalhar cedo. Você canta também? Toca? Não. Quando meu filho mais novo toca piano, toca teclado, canta na igreja, então eu comecei a estudar bateria. Era um sonho, eu ia ver o Blow Up, né? Quem não conhece o Blow Up, né? Em Santos. Então era garoto, ia lá na casa do Robson. E tá nativa ainda. Tá. O Robson falecido, ele era luthier de guitarra, e o ensaio era na casa do Robson. E eu ia ver, lá do lado do pronto-socorro do Macuco, quando garoto, ia ver os ensaios. Eu ficava vendo o Hélio tocar aquela bateria, aquela coisa bonita, aquele som. Eu não perdia um ensaio do Blow Up, né? E era apaixonado, mas falei assim, caramba, eu vou pedir pro meu pai para ir pro conservatório, e o conservatório os caras faziam, olha, ou você vai tocar piano ou vai tocar violino. Eu falei, pô, mas eu quero aprender a tocar bateria. Eu quero bateria. Não, mas eu tinha que trabalhar e deixei daquilo. Esse sonho de criança eu vim resgatar agora com o meu filho mais novo. E eu sempre sonhei. É tempo, né? E eu sempre sonhei, sabe, o sonho da minha vida, eu falei assim, eu não posso passar dessa vida. Eu tenho um sonho de estudar com um filho meu, num banco escolar, frequentar a escola com meu filho. Alguma coisa, pós-graduação, ou mestrado, ou esse jornal, se eu quiser terminar o jornalismo, vou terminar, ou um outro tipo de curso. Aí eu falei, meu filho está estudando música, eu falei, vou estudar bateria. Aí comecei a brincar, montei um estúdio em casa, aí vem um aqui, vem outro lá. Eu estou há 2 anos, essa pandemia deu uma arrefecida, não teve mais escola, estou voltando agora de novo nas aulas, né? Toco na igreja, toco alguns louvores, aí toco a brincadeira, junto uns amigos, criamos lá em casa, criamos um estúdiozinho, que chama Banhas Music Hall. Então vai lá o Lapetina dar uma canja, vai o Zaguinho dar uma canja, vai o Chico Gomes dar uma canja, vai o Dr. Aiden, gosta de tocar uma guitarra. Então tem uns médicos, o pessoal liberal, junta lá um grupinho de 3, 4, aí no sábado a gente vai lá das 4 à meia-noite. Vamos tocar um Lulu Santos, vamos tocar um pop rock, vamos tocar um sambinha. Então, é um pouco de gênero musical, mas hoje eu tenho um ouvido muito apurado, graças a esse incentivo do meu filho. Meu filho toca desde clássica a outros tipos de música. Então, eu gosto realmente da música, a música me acalma o coração, a música me traz paz. E o louvor, então, rapaz, a gente já chega perto de Deus. E o carnaval? Você gosta do carnaval? Sempre. Eu nasci no Macuco. O cara fala assim, onde começou o samba? Queridos, o Macuco tinha 5 escolas de samba. Tinha Brasil, Padre Paulo, X9, Império do Samba. E você tinha maciçamente, né, as escolas de samba que sediavam por lá, e os blocos carnavalescos. Então, eu praticamente... desfilei na Padre Paulo, eu já cheguei a desfilar na Padre Paulo, num ano só. Padre Paulo, X9 e Brasil, porque a Brasil foi a única que homenageou o nosso mestre Shinzato, falava da colônia japonesa, e fizeram uma ala com carro alegórico e tudo, para o nosso mestre, para o karatê e para as artes marciais. E nós fomos desfilar de kimono e tal. Trouxemos o Neguinho da Beija-Flor para cantar pela X9, eu estava lá junto. Eu só não desfilei na época pela União Imperial, mas todas as escolas, minha área é sempre o Macuco. O Pedrinho está nos ouvindo aí, o Pedrinho da Velha, o poeta do Macuco, o grande compositor dos sambas enredos da cidade, o grande sambista, uma pessoa também que faz um trabalho hoje maravilhoso, misericordioso, é um homem que trabalha... Ele dá palestras no Alcoólatras Anônimos, tem levado muita gente, recuperado muitas pessoas. Então, o Pedrinho da Velha, para nós, é o nosso ícone lá no Macuco, aquelas bandas, eu sempre
pulei. E o Padre Paulo, para nós, sempre foi o nosso tutor, né? A gente gostava de jogar o futebol de salão ali, que era capitaneado pela Cutrale, pela Citrosuco, né? Que nós tivemos o Ele melhor. participou do Caricoro, o Padre Paulo. Uma pessoa, foi o maior conselheiro que eu tive na minha vida. Todas as dificuldades que eu tive no primeiro mandato, ansiedade, aquela coisa toda, ele sempre me visitando, ele... Olha lá, não esquece as suas origens, não esquece seu bairro, não esquece sua atividade. Então, o maior engajamento que eu tive, eu lembro do Pronto-Socorro Macuco, que ele foi criado, na época, pelo Lions e pelo Rotary, uma portinha, um postinho. E eu fiz um engajamento com o padre naquela oportunidade e recolhemos mais de 10 mil assinaturas. A primeira obra do Beto foi a expansão do pronto-socorro. Aquilo foi uma obra nossa, da sociedade local, capitaneada pelo padre, e nós conseguimos envolver toda a comunidade do Macuco, onde nós conseguimos sensibilizar o prefeito, e nós saímos ali de 200 a 400, foi para 400 metros quadrados de área construída. Então, isso foi muito importante. A participação popular, a massa, o governo não toca a massa é que tem que tocar o governo. O governo tem um medo. Quando a massa está unida, está reunida e está focada naquilo que ela quer, no movimento, você vê o que acontece. O primeiro mandatário chega junto. Não, vem. Ele respeita. Ele respeita o peso da opinião pública. Mas tem que estar unido. Ele chamou... Tem a liberalidade, a liberdade e tem a unidade. A unidade, ela não quebra. Quando você está uno, quando você está junto e você está no mesmo caminho, ela não quebra. E você falou do nosso carnaval da Baixada, de Santos e do Brasil. Eu nunca tive a oportunidade de desfilar em outros lugares. Conheço o carnaval, de assistir pessoalmente, mas eu nunca tive a oportunidade. Mas o carnaval de Santos eu desfilei sim. Ajudei, o Carnaval de Santos já foi o segundo carnaval do Brasil. Só perdia para o Rio de Janeiro, que se profissionalizou, é o meio de vida, hoje vive, respira, o Rio de Janeiro transpira carnaval, né? O ano todo faz trabalhos, com essa pandemia, logicamente. Mas tem cidades que vai ter o carnaval. Tem outros lugares que tem, acho que gente eu não compreendo muito. Eu acho que é até temerário, tanto a aglomeração, mas... Depois que fizeram com os transatlânticos, a gente colocar 5, 6, 7 mil passageiros fechados, enclausurados num navio, você acha que não ia ter pandemia? Você acha que... Então, isso foi uma irresponsabilidade tão grande de antecipar essas viagens de transatlântico que os próprios tripulantes já vinham contagiados de outros portos e traziam. Nós tivemos essa experiência, não com a pandemia. 3 anos antes, nós tivemos uma epidemia de sarampo, que veio pelo mar. E aí, depois, o que aconteceu? O poder público tem que apagar fogo. Todo mundo ganhou. Quem comprou a passagem, o cidadão do navio ganhou, mas quem ficou com prejuízo e quem teve que bancar as vacinas foi a cidade. Depois de muito tempo, que veio fazer um termo de ajustamento de conduta, o armador dos transatlânticos pagar. E ele foi lá, custeou aquilo que o poder público tinha pago, ou seja... a coisa tem que ser boa para os dois lados, a gente tem que explorar mais essa questão do turismo. Não existe turismo sem entretenimento, sem boas casas de espetáculo, sem bons restaurantes. Então a gente tem que ter um choque cultural e que dê condições a estas casas e que fortaleça e que aprimore essa mão de obra para que as pessoas não venham aqui. E hoje a gente está vendo aí essa avalanche, porque a Imigrantes Anchieta não é uma estrada, virou uma avenida do Paulista. 30 minutos ele está aqui. Então a gente tem que explorar, porque é o turismo mais próximo, mais barato. O cidadão está com falta de dinheiro, mas ele vem na praia. Ah, mas olha, fica ali, o cara não consome. Querido, é muita gente, então vai ser na produção. Se você tiver preços populares, você vai conseguir atingir. Não vai ter mais aquela demanda que até a economia se aquecer... Mas para viver em Santos, Banha... É uma cidade muito cara, hein? É o que eu ia falar. Ela encareceu muito. Não é encareceu. Santos está no pódio. Nós, pela Fundação Ulisses Guimarães, nós fizemos um estudo dos últimos 10 anos. As cidades mais caras do Brasil para se viver. Brasília é a primeira. Rio de Janeiro e Santos. Santos é a terceira cidade.
do maior alto custo. O custo de vida na cidade é muito caro, a alimentação, o produto básico é caro, aumenta todo dia. Você vai no supermercado, aumenta todo dia. É muito caro para viver em Santos. Cada dia é um preço. O metro quadrado de Santos é assustador. Você vê pelos impostos que você vai pagar, você vai olhar quanto é o metro quadrado. O meu imposto, pelo menos chegou domingo, né? Mas já estava vencido, né? Quando chega... Já estava, mas eu imprimi e paguei na época certa. Sabendo também que o prefeito, ele deixou até o final do mês. Perfeito. Não é? Mas tem gente que não tem acesso à internet. Não, o tem idoso muita bateu. gente. É idoso que vai com o papelzinho na mão, com o Mas dinheiro a primeira pago. vez, gente, é a primeira vez que atrasa. Para mim, Faltou administração, planejamento. Mas em quantos anos? É a primeira vez que atrasa. Não, primeira vez. Sempre chega em dezembro. É verdade. Não é? Mas teve negociação, qual é o banco. Você pega o teu carnê, é a primeira vez que tu vê na tua vida o carnê do IPTU com um banco atrás, né? É o Bradesco que está lá atrás? Eu acho que é. É Bradesco. Eu nem olhei, porque eu já paguei, aí coloquei na pasta. É o Bradesco. Eu peguei o recibo. Mas coloquei... isso aí é o seguinte, aí faz leilão para quem vai ficar com a conta. Aí demora. E quando a gráfica vai rodar, rodaram no começo do mês de janeiro. Você acha que vai chegar dia 15 esse carnê? Então, há um prejuízo. Sem comentários. Sem comentários. É verdade. Aí eu falei sem comentários, e uma coisa que eu abri antes, eu tinha falado com você, moradores de rua. Já que você falou em pesquisa, é a nossa cidade de Santos, que a gente tanto ama, é a terceira mais cara do Brasil. E moradores de rua? Eu me lembro a época que eu cheguei a ver, pessoas falavam, há anos atrás, que com perua Kombi o pessoal trazia de São Paulo e jogava aqui em Santos, né? Os moradores de rua. Na época do Justo já tinha isso. Eu sei, eu me lembro. Me lembro na época do Justo. Tinha um policiamento. Sim, mas ele brigava. Não, ele mandava voltar para a cidade. Isso. Então. Mas tinha essa fiscalidade, não tinha. Olha, você vê, não tinha monitoramento, não tinha câmera, não tinha nada. Mas tinha gente. Trabalhando, eu me lembro muito bem disso. Lógico. Eu me lembro. Mas agora, se você vai na Praça Independência, respeitamos, né, o direito de cada um, a gente sabe a pandemia. O direito de ir e vir é fundamental. Agora, o cidadão, que a gente tem visto aí, isso é crime. O cidadão amontou, aquartela um número de pessoas, coloca dentro de uma viatura, dentro de uma van, dentro de uma perua e despeja como se fosse mercadoria naquela cidade. Mas Santos sempre foi, né, a cidade da liberdade, da caridade. Eu falo sempre, se você deixar uma pessoa nua na entrada da cidade, passou 3 casas, ela está vestida e alimentada. Esse é o povo de Santos. Verdade. Só que a gente não pode pagar essa conta. E outra coisa que a gente fala, você já viu um médico? Ele te dá um remédio sem fazer uma anamnese, sem fazer um diagnóstico? Não tem como. Então, o último censo que nós tivemos aqui em Santos e na região foi em 2010. Como é que eu vou governar uma cidade se eu não conheço a minha gente? Eu estou em 2022. Passaram-se 12 anos. Morreu gente, cresceu gente. Qual é o perfil do morador? Nós temos 55 bairros em Santos. Qual é o perfil do morador do bairro do Gonzaga, do Boqueirão? A realidade do Gonzaga é a mesma da Zona Noroeste, da área... Não é. Então, eu tenho que saber o perfil daquele morador. Eu tenho que saber em que eu vou comprar, até para a saúde. Aí você fala assim, eu tenho um número de idosos que Santos tem o dobro de idosos de qualquer cidade do Brasil. Nós estamos batendo 25% de idosos na cidade. Então eu vou ter um número maior de catarata, de diabetes, de circulação, doenças. Cadê a saúde da família? Que maneira eu vou integrar isso? Que maneira eu vou equilibrar isso? Eu vou fazer um estudo da cidade para saber até o número de desempregados, a condição social do cidadão, quantos estudantes, qual é a faixa etária, o que eu preciso fomentar, criar. Mas para isso eu tenho que ter um diagnóstico. Primeiro diagnóstico é o censo. A gente esperou 12 anos para fazer um censo. Falamos aqui da política dos animais, né? Quantos cães e gatos tem na cidade? Pássaros, animais de estimação. Eu acho que é importante. Controle de tudo isso. Veja só, a política dos animais eu acho que é muito importante. Eu também adoro cachorrinho, Lógico, animais. mas tem a gente, né? Primeiro. Agora, eu só queria saber de você, que está por dentro de tudo, acompanha há muito tempo. O nosso social, por que ele não toma uma posição? Por que ele não ajuda esse pessoal, encaminha, como era feito na época do Justo? Vai lá, você quer trabalhar aqui, meu filho? Então vai
vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não quer? Volta para a sua cidade de origem. Por que eles não fazem isso? Por que o social deixa o pessoal morando na Praça Independência, morando ali onde tem a CIA, nas marquises? É uma coisa que a gente passa, a gente fica... Eu posso ficar com pena? Posso, mas eu acho que... Isso é uma responsabilidade de todos nós, não Sim, passa só do poder público. Mas creio... isso é uma situação horrível. Não. Tem cidades que a gente conhece... Flagelados. A pessoa está numa situação de calamidade total, de falta de dignidade. Então, se o primeiro preceito da Constituição é o direito à vida, aquilo não é vida. Ah, mas tem o direito de ir e vir. É lá na frente, ó. Primeiro, direito à vida, dignidade humana. Já é o primeiro artigo, o segundo artigo, dignidade humana. Aí depois vem o direito de ir e vir. Então a gente tem que pegar essas pessoas e tratar e ter um olhar humano. Qual é o olhar humano? O braço da sociedade. Aí nós vamos juntar a sociedade, pegar os poderes constitutivos, executivo, judiciário e legislativo. Vamos estudar. Chamar a sociedade. Olha, querido, todo lugar. Nos Estados Unidos, tem miserável, tem pobre, tem flagelado e tem mendigo. Mas a porcentagem não é menor e, mas tem que e é centralizado. Mas o que a gente acabou de falar de mitigar e elidir, de trazer o remédio. Mas você tem alguns lugares de situação que você vai, através da educação, da cultura e do uso e costume. Então você tem bolsões que você vai dar lá o sopão e alimentação para o cidadão. Naqueles bolsões, principalmente nos Estados Unidos, você vai ter dentro desses locais psicólogos, assistente social, operadores sociais, porque se você não criar, esse é como evangelizar, se você não criar o vínculo com esse ser humano, ele vai estar sempre na condição de te olhar de baixo para cima, ele não te passa confiança em você. Primeiro que você já não conhece nem o nome dele, já começa por aí. Ele vai mentir o nome dele, de onde veio, com ele, ou então ele está numa situação onde está a maior parte dependente químico, dependente do alcoolismo, doenças, muitos deles, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis. Então, primeiro precisamos tratar, mas para tratar o cara tem que querer, mas, querido, ele não vai bater na porta do consultório e vai entrar lá. Não, tem então, que separar também, separar porque tem gente que a gente vê que está com móveis e naturalmente está com os móveis lá porque morava e perdeu o emprego. Não, mas você vai ter, para você saber tudo isso, a primeira coisa que você tem é passar credibilidade, confiança, criar com certeza, com certeza. O poder público, você já vai falar assim, Banha, quanto que Santos gasta? Quanto o Santos gasta hoje no orçamento? É obrigado você gastar com saúde 25%, 15% na saúde, 15% na educação, 25%, e na ação social. Tudo isso forma um bolo de 52%, 54% do orçamento. Mas você vai falar para ele, quanto que gasta na ação social? 25% com educação, com mais 15%, sobrou 2%, 3%. Então, 3% é insignificante. Aí você vai falar, quem é que faz o trabalho social? O braço do Estado, ele não chega na periferia. Aí o que acontece? A igreja faz o trabalho do Estado, o clube de servir faz o trabalho do Estado, e às vezes a próprio Estado paralelo, o crime, faz o trabalho social do Estado.